verso 16. Eu quero falar que nas próximas semanas nós estaremos falando sobre vida cristã, desenvolvendo sua vida cristã, desenvolvendo sua vida cristã, ou desenvolvimento da vida espiritual. Então é de suma importância que você, que nós estejamos aí atentos para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração, para aquilo que Deus vai nos ensinar nessa noite. Então, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, está aí na tela também, para quem quiser acompanhar. Diz assim o texto, 1 Coríntios 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E a parte que eu quero chamar a sua atenção é a parte B desse texto, que diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Meu assunto nessa noite é mente transformada. Uma mentalidade transformada pelo poder e pela graça e pela misericórdia do Senhor. Prepara seu coração. Nós agradecemos, louvando ao nosso Deus, por tudo que Ele fez para as nossas vidas durante a semana. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele protegeu a gente, Ele cuidou de nós, Ele nos guardou, Ele nos livrou, Ele nos abençoou durante a semana, com vida, com saúde. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Ele quer falar com você, e para Ele falar ao seu coração, você precisa abri-lo, você precisa deixar que o Espírito de Deus fale ao seu coração, fale a sua alma, fale ao seu espírito nessa noite. Então abra seu coração e deixe Deus falar. Concentre-se em Cristo, concentre-se em Jesus, pense em Jesus nesse momento. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração. Sou grato a Ti, ó Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. Ó Pai, agora fala ao meu coração. Perdoa meu pecado, que nenhuma palavra saia da minha boca sem a Tua autorização. E nós agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que estão aqui na igreja. Abençoa suas vidas. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, ó Pai, para transitar entre nós. Ó Pai, transitando entre nós, possa encontrar corações abertos, para que, ó Pai, o Senhor desenvolva em nós, ó Pai, essa vida espiritual, essa vida cristã, que haja desenvolvimento, ó Pai, da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã. Eu te imploro, ó Pai. Usa-me nessa noite, que nenhuma palavra saia da minha boca sem a Tua autorização, para louvor e glória do Teu nome, nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando-nos nessa noite. A mente, meus irmãos, humana é um arcabouço profundo. Temos aí de maneira simples, uma subdivisão da mente, do consciente, subconsciente ou inconsciente. Ou seja, aquilo que nós temos ciência, aquilo que a gente consegue ver, perceber, e também aquilo que a gente não consegue ver, não consegue perceber, que está lá no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. E nesse inconsciente estão armazenadas, irmãos, crenças, sentimentos, que ditam nossos pensamentos, que ditam nossos comportamentos. Agora, esse texto que eu li, ele diz que ninguém conhece a mente de Deus, mas ele termina dizendo assim: nós temos a mente de Cristo. E aí a pergunta que eu me fiz, irmãos, quando eu estava pensando na mentalidade transformada, como se dá essa substituição da mente humana no homem para a mente de Cristo? Como que é isso? Como eu posso dizer que tenho a mente de Cristo, se eu ainda sou de carne e osso? E aí, para responder essa pergunta, Deus colocou no meu coração 3 estágios que nós precisamos atingir, nós precisamos alcançar, ultrapassar. O primeiro estágio tem a ver com um sentimento de inconformidade ou um desacordo com o mundo, com a ideologia mundana, com o pensamento mundano. O segundo estágio, pensando nessa substituição da mente humana para a mente de Cristo, tem a ver com um processo de redirecionamento de uma perspectiva humana para uma perspectiva espiritual.
E esses dois estágios nós vamos encontrá-lo lá em Romanos 12, verso 2. E o terceiro estágio, meus irmãos, pensando nessa transição de mente humana para a mente espiritual, para a mente de Cristo, tem a ver no que fixamos os nossos pensamentos, no que fixamos a nossa mente. E meu objetivo é interromper o processo degenerativo na vida cristã que, conscientemente ou inconscientemente, nós relativizamos. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes nós tornamos a vida cristã relativa. Ir na igreja é importante, mas nem tanto. Dar o dízimo é importante, mas nem tanto. Orar é importante, mas nem tanto. Ler a Bíblia é importante, mas nem tanto. Consciente ou inconsciente, muitas vezes nós estamos agindo dessa forma, relativizando a nossa vida cristã. Então, meu objetivo com essa mensagem, com esse processo, é interromper essa degeneração na vida cristã, ou mesmo estimular aí no seu coração o desejo de viver a vida cristã intensamente e integralmente no seu cotidiano. É interromper essa degeneração e estimular esse desejo aí dentro de você de viver a vida cristã no seu cotidiano de maneira integral e de maneira intensa. E aí eu quero dizer para o irmão e para a irmã que este deve ser o movimento consciente do crente. Você e eu, nós devemos andar nessa direção conscientemente. Não por um acaso. Mas eu e você, nós precisamos agir conscientemente para o desenvolvimento da nossa vida cristã, para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Meu primeiro estágio, nós vamos falar sobre ele agora, pensando nessa transição da mente humana para a mente de Cristo. Como se dá isso? Mente de Cristo, mente humana, como que é esse negócio? É o sentimento de inconformidade ou de desacordo com a ideologia mundana. Lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, primeira parte. Se você quiser ir lá, pode ir lá. É um texto conhecido dos crentes. É um texto conhecido de todos nós. Mas vai lá, para que você possa acompanhar a leitura e constatar aquilo que está sendo falado. Romanos, capítulo 12, verso 2, primeira parte. O Paulo diz assim para a igreja de Roma: e não sede conformados com este mundo. E não sede conformados com este mundo. Está aí, irmãos. Em outras palavras, Paulo está sendo, estejam inconformados com este mundo. E a inconformidade com este mundo deve se dar nas esferas, meus irmãos, físicas e emocionais. Na esfera física, os lugares que são prazerosos para o mundo já não são mais interessantes para nós. Os lugares que para o mundo é algo satisfatório, para mim, para você que somos cristãos, que somos servos de Deus, já não é mais interessante. E na esfera emocional, nossos sentimentos, nossas emoções não são mais estimulados pelas necessidades humanas. Ou seja, aquilo que impulsiona eu ir ou eu ficar, não é mais as sensações humanas, as necessidades humanas, mas são as necessidades espirituais, as ações espirituais, as necessidades espirituais. Como estas esferas e outras. Irmão, guarda isso no seu coração. Guarda isso que vai ser falado agora lá no mais profundo do seu ser. Não deixa isso perder na sua mente, não. Guarda no inconsciente, mas também preserve na consciência. Irmãos, o mundo já não tem mais a ver com as nossas vidas. O mundo já não tem mais a ver comigo, nem com você. Se você é crente em Cristo Jesus, o mundo já não tem mais a ver com você. O mundo já não tem mais encanto para você e você também já não tem mais encanto para o mundo. O mundo já não tem mais a ver com as nossas vidas. Irmãos, repudiamos qualquer tipo de ideologia ou conceituação que contraria a fé em Cristo,
que contraria a palavra de Deus. E quando nós repudiamos qualquer tipo de ideologia ou qualquer tipo de conceituação que é do mundo, o mundo também vai se opor a nós. Então, o mundo não tem mais nada a ver comigo e eu não tenho mais nada a ver com o mundo. Por quê, irmãos? Porque um dia eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador. E agora o fato de Cristo ser o meu Salvador, ser o meu Senhor, eu faço parte agora do reino dos céus. Eu tenho a ver agora com os céus e não mais com o mundo. Por isso não nos assemelhamos ao mundo, até porque o mundo está em trevas. Está em trevas, e aquele que creu em Jesus está na luz, não está mais em trevas. E o que isso significa? Significa que o mundo ainda busca conhecer a si mesmo. Hoje a moda é conhecer a si mesmo, autoconhecimento. É fundamental ter autoconhecimento. E eu e você, nós devemos buscar isso, como seres humanos, para nós entendermos os processos mentais, para nós entendermos por que fazemos ou agimos da forma que fazemos ou da forma que agimos. O mundo busca isso, esse autoconhecimento. Mas ele nunca vai alcançar, irmão. Sabe por quê? Porque ele está em trevas. No entanto, nós, meus irmãos, cristãos, guarda isso também no seu coração. Guarda isso também no seu coração. Sabemos muito bem quem somos. E quem nós somos, amados? Pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Filhos de Deus. Herdeiros do reino dos céus. Protegidos e guardados pela mão poderosa do nosso Deus. Este sou eu, servo de Deus. Servo de Cristo. E pelo fato de ser servo de Cristo, eu tenho a graça dele sobre mim. Eu estou envolto de uma misericórdia incomparável, inigualável, que no mundo não se encontra. Aquele que creu em Jesus Cristo é tudo isso. Pecador remido pelo sangue de Jesus, herdeiro do reino dos céus, chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Esse somos nós. Então aquele que é salvo por Jesus Cristo sabe muito bem quem é, porque é o que é. Porque um dia Cristo trouxe luz à sua mente, ao seu coração. Já o segundo estágio, nesse processo de transição da mente humana para a mente de Cristo, tem a ver com o redirecionamento da nossa perspectiva, da perspectiva humana para uma perspectiva espiritual. Capítulo 12 ainda de Romanos, verso B, parte B do capítulo 2. Parte B do capítulo 2. O texto diz assim, ó: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, aqui nós temos duas palavras-chave. A primeira é transformados e a segunda é renovação. Irmãos, as duas se dão individualmente, mas também simultaneamente. Transformados, nós temos nossa mentalidade renovada. Ou seja, enquanto estamos no processo de transformação espiritual e também transformação humana, temos nosso entendimento, meus irmãos, sobre as coisas e sobre as circunstâncias também renovada. Eu ensino uma matéria lá para os meninos do 9º ano, e eu costumo dizer assim para eles: vocês estão vendo um problema? Agora eu vou mostrar uma outra visão do problema, que talvez você consiga encontrar solução para esse primeiro problema. Professor, no que eu aplico na vida essa situação aqui, essa matéria, esse conteúdo? E aí eu digo, você está na vida, você se depara com um problema. O que a matemática está te ensinando? Olhar o problema com uma outra visão, por um outro prisma, por uma outra forma, de uma outra forma de olhar. Isso é o que Cristo faz, meus irmãos, comigo e com você. Ele me dá a capacidade de enxergar as circunstâncias, as coisas. Ele me dá um outro tipo de entendimento sobre as coisas, sobre as circunstâncias. Ou seja, a minha perspectiva ela é renovada. Isso quer dizer, irmãos, que ao aceitarmos Cristo como Salvador, guarda isso no seu coração. E se você ainda não entregou a sua vida para Cristo,
Cristo quer fazer isso na sua vida. Por isso, nessa noite, abra seu coração e deixe Jesus ser o seu Salvador. Deixe Jesus selar o seu coração com o Espírito Santo dele. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, hoje é o dia para você começar esse processo de transformação, de renovação. E quanto custa, pastor? Nada. Custa o ato de você dizer eu quero. E quando você disser eu quero, o milagre começa a acontecer na sua vida. O processo de transformação e de renovação dá início na sua vida. Irmãos, então guarda isso no seu coração. O fato de nós termos um entendimento sobre as coisas e as circunstâncias renovadas, se dá quando aceitamos a Cristo como Salvador. E o fato de nós entregarmos a nossa vida para Cristo nos salvar, dá início ao processo de transformação moral, ético e social em nossas vidas. Com isso, meus irmãos, passamos a ver as coisas por um outro prisma, com um outro olhar. Não mais, irmãos, com uma visão mundana e carnal das coisas. Agora, com uma visão, meu irmão, espiritual sobre as coisas. Uma perspectiva espiritual. Passamos a entender que tudo é temporário. O pregador diz isso, né? Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo para rir, há tempo para chorar. Há tempo para deitar e há tempo para levantar. Há tempo para ir, há tempo para ficar. Há tempo para abraçar e há tempo também para desabraçar, para não abraçar. Há tempo para tudo. E tudo tem um propósito. No céu e na terra. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu aceito a Cristo como Salvador da minha vida, eu passo a ter uma nova perspectiva sobre as coisas, uma perspectiva espiritual. Passamos a entender que tudo é temporário, que podemos suportar e vamos vencer qualquer coisa que seja, porque Deus já declarou que tudo é humano e humanamente suportável. Tudo é humano e humanamente suportável. E quando nós acharmos que não podemos suportar mais, Deus vem com seu poder, Deus vem com sua mão forte e nos toma em seus braços e nos sustenta até o outro lado do vale da sombra e da morte. É Ele quem nos põe, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos sustenta sempre de pé. É a mão poderosa de Deus sobre nós. Amém? Irmãos, passamos a ter uma mentalidade espiritual. A mentalidade humana vai sendo desconstruída. Com o passar do tempo, meus irmãos, que você se expõe à palavra, com a exposição contínua aos pensamentos de Cristo, a nossa mente humana ela vai sendo desconstruída. E o Espírito de Deus que habita em nós vai construindo uma nova mentalidade, novos pensamentos, novas perspectivas, novos sonhos. E os velhos sonhos, Deus aperfeiçoa para que eles se tornem novos. E Deus vai colocar outros novos sonhos, novas perspectivas na sua vida. E aí vai, irmãos, a história é longa. Se eu ficar aqui, a gente vai a noite toda, a semana toda, o mês inteiro, a vida inteira, para descobrir a imensidão da graça de Deus sobre as nossas vidas, da transformação pela qual nós passamos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, a renovação pela qual nós somos submetidos quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, não saia daqui essa noite sem dizer eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. E se você já recebeu Jesus e se afastou, não saia daqui sem dizer eu quero restabelecer essa relação, essa união. Eu quero servir a este Deus de todo o meu coração. Amém? Meu assunto é mentalidade transformada. E o primeiro estágio, meus irmãos, para nós termos essa mentalidade transformada, é nós estarmos inconformados com este mundo. É não nos assemelharmos a este mundo, é entendermos que não fazemos parte deste mundo e o mundo não faz mais parte de nós. O segundo estágio, para nós desenvolvermos a nossa vida cristã, desenvolvermos a nossa vida espiritual, tendo uma mentalidade transformada, para passarmos por aquela transição da mente humana para a mente de Cristo,
ter aí a nossa vida transformada regularmente, ter aí a nossa mentalidade, a nossa perspectiva renovada, é enxergar as coisas não mais com os olhos humanos, não mais de uma forma carnal, mas é ser capaz de enxergar as coisas e as circunstâncias com um olhar espiritual, com o olhar da fé. E o terceiro estágio, irmãos, o terceiro estágio está lá em Colossenses 3, versos 2 a 3. Se você quiser abrir sua Bíblia, abre lá. Colossenses, outra carta de Paulo, capítulo 3, versos 2 e 3. O terceiro estágio é no que fixamos nossa mente. É no que fixamos a nossa mente. Se eu fixar a minha mente no problema, o problema vai crescer, irmãos. Se eu fixar a minha mente na adversidade, a adversidade vai se tornar insuportável. Se eu fixar a minha mente nas dificuldades, a dificuldade vai ser intransponível. Se eu fixar a minha mente nas opressões, a opressão vai ser insuportável. Então, o terceiro estágio, meus irmãos, para que a gente possa ter a nossa fé desenvolvida, a nossa vida cristã sendo desenvolvida, é no que fixamos a nossa mente. Leia aí comigo, Colossenses 3, versos 2 e 3. Olha só o que Paulo diz à igreja de Colossos: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E olha lá porque ele diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em quem? Ou com quem? Com Cristo em Deus. Irmãos, nós já estamos mortos para este mundo. Nós já estamos mortos para este mundo. Porque nós não somos mais cidadãos deste mundo. Conta a história aí. Eu sou ruim para contar piada, tá? Então não tem expectativa nenhuma de que você ria. Vinha dois homens, um de frente com o outro, mas ainda distante, e eles podiam se ver, e era uma escuridão. Sabe aquele breu? Aquele breu gigante, que a gente não enxerga um palmo na nossa frente? Nem a lua estava clara para iluminar, estava tudo nublado. Só via-se um vulto. Então, esses homens nessa estrada se viram. Apenas o vulto um do outro. E, obviamente, o que vinha de lá para cá ficou com medo de quem ia daqui para lá. Só que quem ia daqui para lá era crente. E ele também, com medo de quem vinha de lá para cá, começou a dizer: Senhor, me protege. Senhor, me protege. Senhor, me protege. E quando eles se aproximaram, aquele que era crente disse assim: eu não sou deste mundo. Rapaz, quando ele disse eu não sou deste mundo, o outro, saiu no pinote. Deus o livrou, né? Ele não sabia o que era, mas aquele que o apavorava saiu no pinote. E é isso, irmãos, nós não somos deste mundo, então eu não tenho que ficar preso aos sentimentos, às emoções, às circunstâncias, às situações deste mundo. O mundo não pode me deprimir. Entende isso? O mundo não pode me deprimir. O mundo não pode me angustiar. O mundo não pode me apavorar, tocar o terror em mim. Porque eu não sou deste mundo. E quando você gritar para o mundo: olha, eu não sou deste mundo, o mundo vai sair no pinote. O mundo não pode te trazer depressão. Você não pode entrar em depressão por conta desse mundo, irmão. Você não pode entrar em pânico por conta desse mundo. Você não pode entrar em parafuso por conta desse mundo, por conta das coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque você não é deste mundo. Você é cidadão dos céus. E como cidadão dos céus, não tem depressão, não tem angústia, não tem pânico, não tem síndrome nenhuma, não tem transtorno. Mas pastor, como assim? Crente não entra em depressão? Irmão, não estou falando isso. Eu, como ser humano, posso sofrer com pânico? Posso. Com medo? Posso. Com a depressão? Posso. E quem falar que não, desculpa, não tem entendimento, não tem conhecimento. Mas essas coisas não podem, meu irmão, impedir a minha caminhada. Essas coisas não podem destruir a minha fé, não podem destruir a minha esperança. Eu posso ficar triste por conta das circunstâncias? Posso. Mas eu tenho que trazer à memória. Aí o profeta diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança, irmãos, é que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou estar aonde? Com o meu Senhor no reino dos céus. Porque um dia eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Este ponto é extremamente importante.
para o processo de desenvolvimento espiritual do crente, meu irmão. No que estamos fixando as nossas mentes? No que pensamos? E o que pensamos? Veja o que Paulo fala aos Romanos. Ele diz assim lá no capítulo 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Do cristão não se espera outra postura, outra atitude, outra caminhada, senão uma inclinação para as coisas do Espírito. Pois, teoricamente, meus irmãos, o cristão vive espiritualmente e não segundo a carne. Ele vive segundo o Espírito e não segundo a carne. Se assim for, olha lá, se você vive segundo o Espírito e não segundo a carne, guarda isso no seu coração, guarda isso na sua mente, para quando a aflição, a depressão, o pânico, o medo ou qualquer outro sentimento vier te sequestrar, porque esses sentimentos nos sequestram e nos dominam, nos amarram, impedem que a gente vá e venha. Então, quando esses sentimentos quiserem te aprisionar, lembra disso. Guarda isso no seu coração para que você lembre disto. Meu irmão, se você é crente em Cristo Jesus, inclinado para as coisas do Espírito, vivendo segundo o Espírito, você vai pensar nas coisas que são de cima. Você vai pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas deste mundo, e não nas coisas desta vida. Na mentalidade do cristão, em tese, meus irmãos, tem pensamentos que edificam. Não pensamentos catastróficos, não pensamentos de destruição, pensamentos negativos, que em vez de edificar, destroem. Pelo contrário, meus irmãos, na mente daquele que tem a Cristo Jesus, passa pensamentos que edificam, como diz Paulo. Ele pensa no que tem virtude e no que tem louvor. Nossa vida cristã não deve ser teórica e nem baseado em tese, supostamente. A nossa vida cristã, meu irmão, deve ser prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Todos os dias eu devo viver a vida de maneira que glorifica e que engrandece o nosso Deus. Por isso, eu preciso passar por esse processo de desenvolvimento espiritual, para que eu pense como Cristo, para que eu pense como o Senhor quer que eu pense, com pensamentos que edificam, com pensamentos que glorificam, com pensamentos que fazem crescer. E não pensamento catastrófico, né? Pensamentos negativos, pensamentos destrutivos. Enfim, irmãos. Isso quer dizer que o cristão tem inclinação, tem a tendência natural para mentalizar as coisas espirituais. Olha lá. O cristão tem uma inclinação, tem uma tendência natural para mentalizar o que vem dos céus. E aquilo que vem do mundo, a tendência do cristão é não guardar no coração, é não guardar na sua mente, porque ele é inclinado a viver espiritualmente e não carnalmente. Minha conclusão, irmãos, vai apelar ao seu amor por Jesus. Se de fato você ama a Deus, se de fato você ama a Deus, viva a fé integralmente, intensamente. Que fé eu estou falando? Aquela fé, meu irmão, que você transcende? Não, a fé, o conhecimento, aquilo que você crê, aquilo que você sabe de Deus, aquilo que você conhece de Deus e se conhece a Deus. Você deve viver aquilo que você sabe. Oséias diz: conheça e prossiga em conhecer. Eu tenho que conhecer a Deus cada dia que passa mais e mais. Então, meu amado e minha amada, eu estou falando dessa fé, do conhecimento que você tem da palavra e aquilo que você conhece, que você pratica. Não deixe, melhor dizendo, o seu cristianismo nas margens do oceano. Eu vou na praia, quando eu vou, ou quando eu fui na praia, a água batia no meio da canela. Estava sempre à beira do mar. Por quê? Qual é o medo? De me afogar. Não sei nadar,
Então, o lugar seguro para mim, né, é a água batendo na canela. Não, no joelho não, porque no joelho pode me desequilibrar. Mas é batendo na canela, porque se houver alguma coisa de estranho, eu já corro para eu tenho domínio ali sobre a circunstância. Aqui eu não estou falando do oceano, mar, mas eu estou falando de Deus. E aí eu digo para você, meu irmão, não viva às margens de Deus. Mergulhe nele de braçada. Caia de cabeça nessa relação com Deus. Porque você não vai se afogar. Pelo contrário, o Senhor vai transformar. O Senhor vai renovar. Pelo contrário, meus irmãos, o Senhor vai te dar uma nova perspectiva, vai te dar uma nova visão sobre as coisas e as circunstâncias. O mundo não vai te oprimir, nem vai te agradar também. O mundo não vai mais pesar contra você e nem vai ser algo satisfatório para você, porque o que pesa no seu coração é o reino dos céus. O que te satisfaz é o reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, mergulhe de cabeça nessa relação com Deus, para que sua vida cristã seja a sua vida cotidiana nesse mundo. Guarda isso no seu coração, guarda isso na sua mente. Sua mente talvez deve ter viajado, se preocupou com outras coisas talvez. Traga sua mente para cá, para que isso fique gravado aí no seu coração. Traga sua mente para este momento, para que isso daqui fique gravado no seu coração, para que isso fique gravado na sua mente. Mergulhe de cabeça nesse oceano que eu quero simbolizar para dizer que é Deus. Mergulhe nele de braçadas, para que sua vida cristã seja a sua vida cotidiana nesse mundo, seja a sua vida comum nesse mundo, a sua vida cristã. Agora, se você ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entendeu que é muito melhor ser um cristão, que é muito melhor ser um servo de Deus, que é muito melhor estar na luz, porque o mundo está nas trevas, então seja um cristão, aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e entregue o seu coração a Jesus, entregue o seu coração para Cristo, entregue sua vida para Jesus. Como eu posso fazer isso? Simples. Aceitando a Jesus como seu Salvador. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu quero te aceitar como Salvador. Eu aceito a tua palavra como verdade. Aceitando a Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito de Deus vai entrar na sua vida. Vai selar a sua vida com o selo dos céus. Um selo intransferível. Um selo que ninguém pode arrancar. Vai dar um novo significado para a sua vida. Vai dar um novo sentido para a sua vida. Não perca a oportunidade de dar início a esse processo de transformação, de ter uma mente transformada. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, hoje é o dia, agora é a hora. Não perca a oportunidade de dizer a Jesus: Jesus, eu aceito o que o Senhor me propõe. Eu aceito a vida que o Senhor me oferece. Se você der o aval ao Espírito de Deus, recebendo Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito vai iniciar a boa obra na sua vida. E ele vai seguir nesse processo de ressignificação da sua vida, até concluí-la plenamente, até que não tenha mais nada que fazer. Até que você chegue a estágio de perfeição. E aí o Senhor vai dizer: vem para mim. Esse mundo não te suporta mais. Esse mundo não te comporta mais. Esse mundo se tornou pequeno para você. Vem para o meu céu. Vem estar comigo. Porque aqui comporta essa vida que você vive. Na minha presença. Venha desfrutar daquilo que eu prometi para aquele que crê. Para toda a eternidade. Aceite Jesus como Salvador da sua vida e seja transformado. Tenha o seu entendimento renovado. Volte sua mente para Jesus.
uma mente transformada. Como se dá essa transição da mente humana para a mente de Cristo? É simples. Aceitando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa transição ocorre no estalar de dedos. E o processo de desconstrução da mentalidade humana para a construção de uma mentalidade espiritual é obra do Espírito na sua vida. Não é obra sua, é obra do Espírito Santo na sua vida. É só você dar a Ele a oportunidade e a liberdade. E aí Ele vai desconstruir a mentalidade mundana e vai construir uma mentalidade espiritual. E aí eu quero fechar a minha fala nessa noite. Crente, a nossa vida cristã vai passando com o tempo e ela vai se degenerando. Ela vai perdendo a intensidade, nós vamos perdendo o dinamismo. E aí nós nos tornamos que nem aquelas estátuas vivas, inertes. Inertes. Meu desejo, minha oração nessa noite, você crente, é que Deus coloque aí no seu coração, nessa noite, o desejo de viver essa vida cristã no seu cotidiano, como uma vida normal, uma vida natural, como uma vida comum, a vida cristã como a sua vida do cotidiano, vivendo essa vida intensamente e integralmente para a glória do Senhor. E se você não tem Cristo como Salvador, meu desejo é que você entregue sua vida a Cristo. Diga a Jesus hoje: Senhor, eu aceito a bênção que o Senhor está me oferecendo. Eu aceito a salvação que o Senhor me propõe. Eu aceito a vida que o Senhor me oferece. Então seja transformado, tenha seu entendimento renovado, volte sua mente para Cristo e viva a vida cristã no seu cotidiano, de tal maneira que um dia Cristo diga: venha para estar comigo, como Ele fez com o profeta lá no passado. O profeta andava com ele, e aí Deus disse: venha. E o profeta não morreu. Foi chamado para os céus e está com Deus. Nessa noite, crente, diga ao Senhor nessa noite, diga ao teu Deus: eu não quero viver como uma estátua viva. Eu quero viver a vida no cotidiano, a vida cristã, de forma intensa e integral. Como um cristão real, verdadeiro.